Olá, meu amigo e amiga. Nós estamos vendo muitas confusões aqui no Brasil e no mundo, mas a depender do que vai acontecer no mês de outubro, nós poderemos dar um salto aqui no nosso país muito importante. Em primeiro lugar, se nós conseguirmos reeleger Lula, e principalmente se a gente conseguir fazer isso num primeiro turno, vejam só o que vai acontecer no Brasil. Em primeiro lugar, essas forças de extrema direita, elas vão ficar mais esvaziadas, mais desmoralizadas, mais desempoderadas. E do nosso lado, do campo civilizatório, do campo da democracia, da sanidade, da racionalidade, nós teremos aí mais um bom período para evoluir com coisas importantes aqui no nosso país que precisam ser tocadas, precisam ser avançadas, precisam ser modificadas, precisam ser enfrentadas. Então, isso vai ser muito legal. Do outro lado, é claro, a gente fica o tempo todo com os olhos bem abertos para que o Brasil não caia no abismo na mão dessa Orcrim que esteve à frente do nosso país e parece que continua cada vez mais com seus tentáculos por todos os lados. Eu já mostrei para vocês o caso específico do Rio de Janeiro, que exemplifica muito do que acontece no cenário da política nacional. A extrema-direita, ela se associou com o que de pior existe e existia na política nacional. O bolsonarismo foi uma espécie de fio condutor ou um carro-chefe, uma locomotiva que agregou todo tipo de oportunista, de vigarista, de criminoso, de lacaio, de pessoas que nunca se identificaram com a preocupação com o povo brasileiro, com o próximo. São grupos que cada vez mais defendem os seus interesses. Então, essa eleição de 2026 será uma eleição muito importante. E é por isso que, desde já, a gente tem que ficar conversando com as pessoas, ficar alertando para o que está acontecendo e mostrar, por exemplo, o que aconteceu agora, nesses dias, o que representou a ida do presidente Lula para os Estados Unidos, como isso derrubou uma série de mitos, como isso desmonta uma série de fantasias que esse pessoal da extrema-direita distribui por todos os lados. Hoje eu vou conversar com vocês sobre fatos importantes, fatos concretos que estão se dando, que ajudam a gente a entender melhor esse cenário todo. Mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você venha aqui para o nosso portal também, se inscreva conosco, faça aqui parte das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário, assine o abaixo-assinado que está no primeiro comentário aqui do nosso portal do José, você que já está aqui, você sabe do que eu estou falando. Enfim, se inscreva também no nosso clube de membros e no nosso novo canal de cortes. Quanto mais pessoas nós tivermos aqui junto conosco, mais pessoas a gente vai ajudar a ter um esclarecimento do que acontece no cenário político do Brasil, tá bom? Então, você aqui é bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, eu comentei com vocês ontem essa matéria que tem um trato um tanto ou quanto distorcido. É um fato positivo. Trabalho eleva a renda do brasileiro e rendimento bate recorde de R$ 3.367 em 2025. Aí ontem o Jornal Nacional fez essa matéria aqui. Vamos ver como é que eles salientaram esse fato. O IBGE divulgou hoje números da economia em 2025. O Instituto anunciou que a renda média dos brasileiros atingiu o maior valor em 14 anos. Mas os pesquisadores constataram que a desigualdade e a concentração de renda no Brasil também aumentaram. Crescimento. Essa é a palavra que mais se fala aqui nessa empresa que vende insumos agrícolas em Rondonópolis, Mato Grosso. Temos filiais em Rondônia. Bom, aí é o seguinte, eles pegam esse empresário, que vai falando da empresa dele, depois eles passam aqui para as regiões do Brasil onde teve o melhor desempenho no aumento de renda das pessoas, e depois eles fazem as ressalvas que o rendimento médio do trabalhador ele está em dois patamares distintos, né? Renda dos brasileiros, sem o mercado de trabalho na conta, as aposentadorias e pensões estão no topo da contribuição. E há um aumento lento, mas constante, no índice de pessoas que recebem esses recursos. Mais um sinal de que nossa população está envelhecendo. Os programas de transferência de renda do governo se mantiveram praticamente estáveis de um ano para o outro. Somando os rendimentos dessas fontes... Bom, quando se tem os rendimentos dos programas sociais estabilizados, você tem um aumento geral de renda, é sinal que as pessoas estão no mercado de trabalho, formal e informal, estão tendo um ganho maior, né? Com as do mercado de trabalho, a renda média mensal dos brasileiros também atingiu o maior valor da série histórica.
A gente conseguia ver vários estudos que a introdução do Bolsa Família, mesmo com um valor relativamente baixo, ele fazia muita diferença. Agora a gente está com o Bolsa Família, que agora virou um programa muito mais caro, porque a gente transfere um volume de recursos muito maior, e agora a desigualdade não está caindo tanto. Apesar do crescimento da renda dos brasileiros, o IBGE mostra que o país tem um problema histórico, a concentração dessa renda. Olha esse dado aqui. Em 2025, os 10% da população com os ganhos mais altos... Olha só, gente, quando eles falam os 10% mais ricos, eles colocam as pessoas que ganham entre R$ 8.000 e aí o céu é o limite. Uma pessoa que ganha R$ 8.000, uma família que ganha 8.000, 9.000, 10.000 reais por mês, essa pessoa não pode ser considerada super rico. Mas essa estatística coloca essas pessoas dentre os 10% mais ricos. Se eles pegassem o 0,01% mais rico no nosso país, nós veríamos que essa fração da sociedade concentra uma parcela gigantesca da riqueza nacional. Então, colocam todos no mesmo pacote, né? Como uma pessoa que mora numa rua em que ele ganhe R$ 5.000 e o vizinho dele mais acima é o Ike Batista. Uma pessoa como o Ike Batista, ou Joesley Batista, que ganha milhões. Na média, se você colocar ele dentro dos 10% mais ricos, né? Ele acaba sendo considerado a pessoa que teve um ganho maior e isso aumentou o abismo social no Brasil. Então, é muito interessante nós sabermos do que eles estão falando. Agora, o fato é que tantas pessoas estão no extrato mais baixo, como estão no extratos médios, e quem está no topo da pirâmide, todo mundo teve um aumento de rendimento, né? Isso para o nosso país é muito importante, porque nós estamos com um desenvolvimento econômico em relação ao PIB superior, por exemplo, aos Estados Unidos. Não é uma coisa incrível isso? Pois bem. E o dólar cai a 4,89 e bolsa sobe com petróleo e balanços de empresas. Então, vejam só, fatores estão confluindo. Primeiro que a economia norte-americana e a desdolarização no planeta está forçando o dólar a perder peso e perder valor. E no Brasil isso está acontecendo. Eu fiz um programa aqui com vocês há algum tempo atrás, onde eu já dizia que a desdolarização é um fenômeno que é irreversível. Quanto tempo vai acontecer isso? A gente não sabe, mas isso está acontecendo paulatinamente, como está acontecendo também a queda do Império Norte-Americano, né? Então são indicadores aí. E aí um fato muito interessante, né, gente? O Lula, ele foi para os Estados Unidos, é impressionante. O Lula estava trabalhando, foi para os Estados Unidos, foi para lá, se encontrou com o Trump, foi aquele dia de trabalho, entrevista e tal, e voltou e já estava ontem nesse programa aqui anunciando investimento na área de energia, melhorias de distribuição no Luz para Todos. E aí estava lá, parece que o Lula está ligado 220 na tomada, né? Um trecho aqui. Eu fico muito feliz que você resolveu reforçar o Luz para Todos. Porque tem determinado tipo de programas que a gente faz que se a pessoa não conhecer, a pessoa fica pensando, pô, esse governo só sabe fazer programa para miserável, para pobre, sabe? É que a pessoa que mora na Avenida Paulista, a pessoa que mora no Plano Piloto aqui em Brasília, a pessoa que mora na Avenida Copacabana, na Avenida Atlântica, a pessoa que mora no centro da Bahia, sabe, em qualquer estado, a pessoa não sabe o sofrimento do pobre que não tem uma desgraçada de uma luz. Não sabe o que é uma criança fazer lição com candeeiro na testa? Não sabe o que é uma mulher que não consegue costurar um botão na camisa do marido? Eu lembro que quando nós lançamos o programa, a coisa mais extraordinária que eu vi foi uma mulher dizendo: é a primeira vez que eu vejo meu filho dormindo. Porque quando você tem um candeeiro, você não vê. É tudo um pouco vulto. Então esse programa é um programa revolucionário. Então, tá aí, o Lula já de novo na tomada. A extrema-direita ficou fazendo todo tipo de mau agouro para dar tudo errado, o Lula ser humilhado e tal. Deu tudo errado, o Lula saiu muito bem. Não tem quem que faça algum tipo de avaliação minimamente honesta que não reconheça que a viagem do Lula foi excepcional. Tem aspectos curiosos que eu quero compartilhar aqui com vocês. Essas observações aqui do UOL, depois vou pegar aqui da Herédia, né, da CNN. Vamos lá. Não deve haver anúncio de novas tarifas. Então, o mercado recebeu com um certo alívio. Enfim, é uma vitória
mas trata-se de uma vitória. Além disso, o Lula conseguiu essa foto do Trump sorrindo, né, junto a ele. Aliás, o Lula mesmo diz, é melhor o Trump sorrindo do que de cara feia. Eu falei para ele, sorria agora, vamos rir pra foto. E, claro, essa foto era o que o presidente queria, justamente para se mostrar como um estadista. Mari, né? a gente tem essa fala do presidente Lula. É muito engraçado, porque a gente estava toda hora falando aqui, porque o Lula quer uma foto. E ele depois deixa claro que não só ele pediu a foto, como ele falou para ele sorrir na foto. Vamos assistir. Eu saio muito satisfeito da reunião. Acho que foi uma reunião importante para o Brasil e importante para os Estados Unidos. Eu sempre acho que a fotografia vale muito. E vocês perceberam que o presidente Trump rindo é melhor do que ele de cara feia. E eu fiz questão de dizer para ele, ria. Um pouco, é importante, alivia a nossa alma se a gente rir um pouco. Ele é desse jeito, né? Esse é o Lula, né? Exatamente isso. E era isso que eu dizia, Fabiola. O próprio Lula admitia que ele não ia conseguir convencer o Trump de quase nada, mas conseguiu convencê-lo a sair sorridente na foto, que era algo que ele precisava. Precisava politicamente, eleitoralmente, e isso ele conseguiu. Agora, de resto, eles discordaram em praticamente tudo, tá? Discordaram sobre o Irã, que o Trump falou pro Lula que para ele a guerra já acabou, e o Lula disse que não vê guerra terminar. Mas é muito bom haver essa discordância e ela ser colocada, né, sobre a mesa, né? O Lula entregou por escrito tudo que era de interesse das discussões, né? E aí teve essa avaliação aqui da Herédia, né, lá na CNN. Eu vou compartilhar com vocês. A tela está pequenininha, mas dá para a gente ver. Hoje, gente, tratou basicamente de duas notícias, as duas grandes notícias hoje envolvendo o Brasil. Vou começar pela primeira. O presidente Lula tem finalmente o seu encontro com Donald Trump. Foi um encontro de quase 3 horas, muito acima do que qualquer analista ou pessoa pudesse esperar, com várias quebras de protocolos ali conhecidos da Casa Branca. Foi uma reunião fechada à imprensa, isso também chamou atenção, porque geralmente não acontece. Mas que, no final das contas, o presidente Lula conseguiu sair de Washington com 2 vitórias. A primeira delas é exatamente esse tom amigável, esse tom amistoso, o fato de Trump ter reconhecido Lula como um presidente dinâmico, até essa questão de ter sido fechado à imprensa, de Lula não ter sido mais um personagem ou quase que uma vítima de Donald Trump no Salão Oval, como vimos acontecer tantas vezes com outros chefes de Estado. Então, Lula nesse comando, né, e portanto ele consegue sozinho. Depois que sai da Casa Branca, quando chega na Embaixada Brasileira, ele cria a narrativa e conta a sua versão de como foi o encontro com Donald Trump, da forma que trataram os assuntos de interesses dos dois lados. Trataram de tarifaço, trataram de minerais críticos, passaram pelo crime organizado, não pela questão das facções serem consideradas como organizações terroristas pelo governo americano, isso ficou de fora. PIX também ficou de fora, que é um outro questionamento do governo Trump, mas ainda assim falaram de guerra, teve tom de brincadeira, com Lula dizendo que ensinou o Donald Trump a sorrir. Realmente fazia muito tempo que a gente não via Donald Trump sorrindo com os dentes, né, para fora, como ele apareceu nas fotos e nas imagens que foram divulgadas. Então, essa é a primeira vitória de Lula, que consegue reverter uma situação que há quase um ano, quando o Donald Trump estabelece o tarifaço contra o Brasil, parecia ali uma crise diplomática muito difícil de dissolver. Então, Lula, na sua experiência política, consegue reverter esse quadro. E a segunda, que ela vai comentar também longamente aqui, que não é o caso, foi o fato do Ciro Nogueira ter entrado pelo cano nessa operação compliance aí. O irmão do Ciro Nogueira está com tornozeleira eletrônica. E a coisa está vindo à tona de uma tal maneira que até o jornal o Globo hoje fez o editorial descendo a lenha. Mais tarde eu vou até comentar mais com vocês isso aqui. O editorial do Globo desse sabadão. Senado não pode ser omisso ante provas contra Ciro. Ou seja, o Ciro Nogueira aí, que é uma espécie de testa de ferro dessas grandes estruturas, parece que ele andou vacilando aí com os seus patrões, né? E parece que os patrões aí, os grandes veículos de comunicação, representando o mercado financeiro, parece que estão a fim de torrar a criatura, né? Mas enfim, né? Tava na hora, né? É um bilionário que enriqueceu na vida pública, uma hora
a conta chega, uma hora o impacto vem, né? Esperou o contato vem. Nesse caso, ele não estava esperando o contato, não, mas o contato veio assim mesmo. Gente, mais tarde eu volto mais uma vez. Um grande abraço. Não esqueça de ver o nosso abaixo-assinado no primeiro comentário aqui do nosso portal, tá legal? Observe lá que tá lá, tá bom? Um grande abraço, tchau.